Seja muito bem-vindo à nossa quarta live para a imersão do investidor iniciante. E você que está assistindo essa aula gravada, também seja muito bem-vindo. E você que não me conhece, prazer, eu me chamo Ibson Cabral e sou educador financeiro. Pessoal, só para lembrar vocês, tá? No dia 6 de dezembro eu vou dar uma aula totalmente gratuita para você que quer aprender a investir com segurança. E o link está na bio do meu Instagram, tá bom? E você que está assistindo essa aula agora, eu quero te fazer um pedido antes de a gente passar para o conteúdo. Eu peço que você envie essa live para os 5 primeiros amigos que aparecem na sua lista. Clica bem no aviãozinho e encaminha para os seus 5 primeiros amigos, tá bom? Mas vamos iniciar, vamos começar com o conteúdo, porque eu entendo que o seu tempo é precioso. Como assim, Wilson? Eu não preciso estudar para investir, eu não preciso aprender para iniciar a investir. Muitas das vezes as pessoas acreditam, pessoal, que para iniciar a investir você precisa ter um conhecimento ao extremo, né? Na verdade, você precisa parar a sua vida, acompanhar os seus investimentos de fato. Mas na verdade não é isso que acontece. Por quê? Porque você não, a não ser que você queira se tornar um especialista, tá? Se você quiser se tornar um especialista ou você quiser falar desse conteúdo nas redes sociais, você precisa sim estar cada vez estudando mais, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Mas se você quer iniciar a investir, você não precisa fazer isso tudo. A única coisa que você precisa fazer é ter uma estratégia bem definida daquilo que você quer, alinhada com seus objetivos de vida. E outra coisa que você precisa é focar no longo prazo. Você não precisa ficar olhando, estudando todos os dias ou olhando o preço de ação diariamente. A única coisa que você precisa fazer é de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses acompanhar os balanços, os dados daquelas empresas, porque eles só liberam trimestralmente, eles não liberam mensalmente, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, é necessário mesmo eu perder esse tempo todo parando para iniciar a investir? Não, por que não? Porque você já consegue, com a sua estratégia montada de fato lá no início, investir nas empresas corretas e acabar investindo de forma correta. Mas por que eu estou falando isso aqui para vocês? Que não é necessário parar, não é necessário estudar. Por que eu estou falando? Porque muitas pessoas pregam por aí que você precisa parar dias e dias estudando para que o seu investimento saia de forma correta. E não é isso que acontece. Por que não é isso que acontece? Porque muitas das vezes, quando a gente quer ficar olhando diariamente ali o preço da ação, a gente acaba tomando atitudes erradas. E que atitudes erradas são essas? São atitudes que nos levam a perder dinheiro. Por que nos levam a perder dinheiro? Porque quando a gente investe, depende de fatos econômicos, fatos políticos, para a Bolsa de Valores cair ou subir, né? Subir ou descer. E se a gente ficar olhando de fato todos os dias, a gente acaba tendo a sensação de que está perdendo dinheiro. Mas na verdade são efeitos econômicos que no longo prazo, de acordo com as suas escolhas, você tende a valorizar, tá bom? E se você olhar diariamente, você tem a sensação de estar perdendo dinheiro, como eu falei. E se você vê um movimento para baixo, que é caindo, você vai acabar querendo vender. E se você vai vender, eu conheço pessoas, na verdade, que vendem ações por um momento da economia, vendem e logo depois a ação volta a subir e por ela confiar de fato naquela empresa, ela acaba comprando. E quando ela acaba comprando de fato aquela empresa, novamente, né, porque ela já vendeu, ela perdeu porque desvalorizou e ela vendeu. E quando ela comprou mais caro. E quando ela compra mais caro, acaba que ela perdeu totalmente ali o seu dinheiro, tanto na venda quanto na compra. Mas existe uma maneira correta, né, de iniciar a investir, pessoal. E não é essa maneira de ficar olhando todos os dias, de querer ficar estudando todos os dias, porque isso acaba te levando a tomar uma decisão incorreta, tá? Acaba levando você a tomar uma decisão incorreta. Mas a maneira correta de a gente iniciar a investir, eu até anotei aqui para não me perder, para falar direitinho para vocês.
com uma estratégia bem definida, né? Focada ali de acordo com o seu objetivo de vida. Se o seu objetivo de vida é ter, se uma meta sua é ter uma aposentadoria, você precisa montar uma carteira de investimentos que venha lhe dar ali uma valorização com o longo do tempo, que venha lhe trazer dividendos no longo do tempo. O que é dividendos, pessoal? É quando aquela empresa que você investe, perdão, é quando aquela empresa que você investe, ela distribui lucro. Lucro é aquele dinheiro ali depois de pagar todas as suas despesas, a grosso modo falando. Quando ela paga dividendo, você recebe um percentual, até porque você é investidor, você é sócio daquela empresa. E isso vai de fato fazer com que você receba ao longo do tempo dinheiro, renda passiva. Você investiu numa empresa que você confia, que você analisou os fundamentos e confia naqueles fundamentos daquela empresa, e você vai ficar recebendo ao longo do tempo. E quanto mais você investir, mais você vai receber, tá bom? Isso é ter uma estratégia bem definida de acordo com a sua meta de vida. Agora, se sua meta de vida é outra, é uma viagem, é comprar um carro, comprar uma casa, você precisa direcionar de acordo com o que você quer. Não é apenas ficar olhando diariamente ou parando a vida para estudar. A não ser, como eu falei, né, se você quiser ser, de fato, uma pessoa que seja profissional do mercado, que você precisa estar ali todo o tempo por dentro do que está acontecendo, para que você informe outras pessoas, para que você acabe passando informações. Mas se você é um investidor normal, que investe só para o seu futuro, você... Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso foi aplicado na minha vida, é o que aplico na minha vida hoje. Claro, eu estudo diariamente, todos os dias eu estudo um pouquinho sobre o conteúdo, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu quero passar para as outras pessoas, que é importante investir com segurança. Mas a maneira que eu invisto hoje, para vocês terem ideia, eu tenho empresas na minha carteira de investimentos que eu olho aí com 6 meses, com 8 meses, como é que ela está se comportando, para saber como é que tá os fundamentos daquela empresa. Porque no primeiro momento eu já tinha minha estratégia bem definida, eu já sei o que eu quero, tá? Eu já sei o que eu quero. Então, quando eu invisto o meu dinheiro, de acordo com o meu objetivo. Então, eu confio naquela empresa porque eu sei os fundamentos que ela tem. Eu sei como ela vai se comportar, como ela está se comportando ao longo do tempo. Eu não preciso estar olhando se empresa A ou empresa B, o preço que você comprou, que você está comprando, está mais barato, está mais caro. Porque eu sei que ao longo do tempo ela tende a valorizar. Eu confio na análise que eu fiz. E isso tem me trazido bons resultados, né? Porque se eu fosse olhar apenas para o preço do momento, eu já teria vendido todo o que eu tinha investido. Porque vira e mexe acontece fatos políticos, fatos econômicos, que a Bolsa de Valores tende a cair. O nosso presidente, por exemplo, pode falar alguma coisa e a Bolsa de Valores pode despencar. E isso faz com que as empresas, com que a Bolsa de Valores venha a cair. E isso de fato faz com que a gente tenha o pensamento que a gente está perdendo dinheiro. Mas de fato ali é só um movimento econômico. Tem um estudo que fala que no longo prazo 99,9% de você ter ganhos. Porque, claro, você pode escolher uma empresa que você não analisou bem, você foi pela cabeça de uma pessoa, você foi por uma notícia do jornal e acabou investindo o seu dinheiro de acordo com o objetivo de uma pessoa que era totalmente diferente do seu. Isso pode fazer com que você perca o seu dinheiro. Mas no longo prazo, as empresas tendem, de acordo com a sua análise, é claro, tendem a valorizar. Porque a gente conhece que as empresas, a cada dia mais, a cada ano que passa, elas querem crescer cada vez mais, né? E tem um livro que eu estou lendo, está aqui, o nome dele é Psicologia Financeira. Depois eu quero até fazer uma live sobre ele, que é um livro muito bom. Nos conta que um dos investidores mais ricos do mundo, ele se tornou mais rico após os 60 anos. Por quê? Porque ele confiou na estratégia que ele tinha, ele focou em empresas para o longo prazo, ou seja, no longo prazo, quando deu 60 anos ali que ele já tinha, ele dobrou o seu patrimônio. Ou seja, se ele tinha
só hipoteticamente falando, que é muito mais, é bilhões que ele tem na carteira, hipoteticamente falando, se ele tinha 1 milhão, quando deu 60 anos, o seu patrimônio se duplicou, porque ele focou e viu que as empresas estavam valorizando ao longo do tempo. E assim a gente tem que ter o nosso foco para o longo prazo, confiar nas opções que a gente tem, nas escolhas que a gente faz, confiar, porque a partir do momento que você investe, pessoal, você está se tornando sócio daquela empresa. A gente tem que ter a mentalidade que está se tornando sócio daquela empresa, ou seja, você está fazendo parte daquela empresa. Não é uma empresa onde você está colocando seu dinheiro para tirar ali em 2 dias, 3 dias. Investidor de verdade, de fato, é aquela pessoa que investe e confia nos fundamentos daquela empresa, tá? Então, pessoal, isso tudo que eu tô falando aqui para vocês é que eu aplico na minha vida, aplico diariamente na minha vida, mensalmente, tá? Não é porque você compra uma ação que você tem que vender ela no outro dia ou no outro mês. Você precisa confiar naqueles critérios que você usou, porque você está se tornando sócio daquela empresa, tá bom? E existem fundamentos, claro, para a gente investir. Não é apenas chegou e confiou na ideia, ou no jornal, ou em algum Instagram. Porque quando a gente cria conteúdo educacional, né? Não é conteúdo de indicação. Então você precisa alinhar essas compras, essas vendas, de acordo com o seu objetivo, tá bom? E pessoal, só para lembrar, no dia 6 de dezembro, se você quiser aprender a investir com segurança, eu vou dar uma aula totalmente gratuita, tá? Se você quiser se inscrever, o link está na bio do meu Instagram. E se você se inscrever, vai ser uma aula totalmente fechada e essa aula não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá bom? Quem vai participar são essas pessoas que estão inscritas, tá bom? Mas falando aqui sobre tempo de valorização, vocês podem estar se perguntando: Wilson, será mesmo que é possível eu iniciar a investir sem tempo? É possível iniciar a investir sem estudar? Pessoal, eu estou dizendo que é possível sim iniciar a investir. Por que é possível iniciar a investir? Porque quando você toma esse passo para iniciar a investir, você já tem uma estratégia montada. Vocês podem ver quando os engenheiros vão construir casas, o que eles fazem primeiramente? Eles constroem um projeto, e assim você precisa fazer. Você precisa construir a sua carteira de investimento primeiro, para depois começar a investir de fato. Você já tem um passo ali para dar. Você não precisa estar analisando ou olhando todos os dias preço de ação, se ela caiu, se ela desceu, ou vice-versa. Você precisa apenas ter uma estratégia bem montada e acreditar de fato acreditar de fato que aquela empresa faz sentido para você, porque está alinhado com o seu objetivo. Pessoal, boa noite, quem está entrando. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem estar mandando que eu vou estar respondendo aqui para vocês, tá ok? Então, pessoal, é isso. Você não pode apenas ir atrás de especulações do mercado, né? Muitas das vezes a gente acredita no jornal, ou numa revista, ou num amigo, que tal empresa vai valorizar, tal empresa vai cair, bora vender. Isso, pessoal, você precisa ter em mente que se você já montou a sua estratégia e está alinhado com o seu objetivo, você precisa confiar, tá? É claro, se a empresa onde você investir perder os fundamentos que você escolheu ali, se é uma empresa que você confiou por dar lucro, por exemplo, se ela deixou de dar lucro, aí você sim tem que reanalisar aquela empresa para saber de fato o que está acontecendo, né? Não é porque o preço da ação caiu num dia que eu já vou vender. Até porque se você vender, você está correndo um sério risco de estar perdendo dinheiro, como acontece com muitos e vem acontecendo ao longo do tempo. Às vezes a pessoa compra R$1.000 em ação, mas é só um valor hipotético, R$1.000, mas aconteceu alguma coisa no mercado e essas ações não valem mais R$1.000, valem R$800. A pessoa se desespera tanto e acaba vendendo. E quando ela acaba vendendo, ela acaba perdendo seu dinheiro, porque ela comprou por 1.000 e vendeu por 800.
e acontece coisas piores, na verdade. Aí quando essa pessoa vê que a ação está subindo, aí ela compra novamente por um valor mais caro. Ou seja, ela perdeu tanto na venda quanto na compra. Por isso que eu estou falando para vocês que é ideal ter essa estratégia, não ficar olhando direto para o mercado todos os dias, toda semana, todos os meses, porque isso vai para o seu subconsciente que você está perdendo dinheiro. E de fato você pode tomar uma decisão por emoção, né? E quando a gente toma decisões por emoção, a gente acaba perdendo, tomando decisões totalmente erradas. Na grande maioria. A gente tem que usar a razão, tá ok? Investir dessa forma, pessoal, é totalmente errado, né? Totalmente errado. Pessoas que investem focando apenas ali na alta ou na baixa diariamente, são apenas especuladores, né? São pessoas que não investem, não analisam a empresa de fato. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque a gente vê aí no mercado, tem empresas que tem um valor baixíssimos. Por exemplo, a Oi é uma empresa que eu gosto muito de citar, que hoje ela tá R$ 1,79, se eu não estou enganado, o preço da ação. E muitas pessoas acreditam, compram inúmeras ações, acreditando na valorização dessa ação. Mas é uma empresa que não dá lucro, dá um lucro negativo, ou seja, tem muita despesa e pouca receita. É uma empresa que dá um lucro negativo. Então, automaticamente, como é que a gente vai acreditar numa empresa que vai valorizar dessa forma? Que não dá lucro, que não tem uma base sólida. Então, a pessoa acaba olhando, focando ali no curto prazo, né? Eu vou comprar R$ 1,79, se ela subir 10 centavos, eu vou vender tudo. Claro que várias pessoas que são assim compram em grande quantidade, mas elas têm um sério risco de estar perdendo dinheiro. Correm ali 90% de risco, acredito eu. Né? Então a gente também não pode se expor ao risco dessa forma. A gente precisa ter o senso ali que a gente está investindo, que a gente é sócio daquela empresa. E a maneira correta de a gente iniciar a investir, pessoal, não é essa, não é focando no curto prazo ou querendo ganhar dinheiro rapidamente. A maneira certa, como eu estou falando aqui para vocês, é ter uma base sólida, ter uma reserva de emergência, né? Primeiramente formar ali o início da sua reserva de emergência, algo que lhe dê segurança, algo que lhe dê confiança para se expor ao mercado de ações, porque a gente sabe que é um mercado bem volátil. Para quem não sabe o que é volátil, é um mercado que fica subindo e descendo a todo instante, depende do que acontece com o dólar, com a nossa política. Então tem vários fatores que influenciam, e não são fatores internos dentro da empresa onde a gente está investido. A gente precisa ter isso em mente, tá? E depois que você se sente confortável, você tem uma estratégia bem montada, tem uma base sólida, você já consegue alinhar esses investimentos de acordo com a sua meta, com o seu objetivo. E dessa forma você consegue obter resultados positivos, né? Não só apenas focar apenas em ganhos rápidos ou até ficar olhando diariamente. Eu conheço pessoas que ficam olhando diariamente, e sempre quando a gente está iniciando, a gente também quer ficar olhando diariamente, né? Então, mas eu afirmo aqui para vocês que é uma prática totalmente errada. A gente não deve se preocupar diariamente com isso. Eu particularmente, já falei para vocês aqui ainda há pouco, eu olho a cada 3 meses, tem empresas que eu olho a cada ano. Então, porque eu confio, eu sei a análise que eu fiz. Então são análises que não precisam eu estar olhando todos os dias ou vendo se o preço da ação caiu, se o preço da ação desceu. Então a gente precisa ter isso em mente. E não estar olhando todos os dias, todas as horas. Porque isso vai levar o nosso emocional a tomar atitude de forma errada, tá? Pessoal, se você tiver alguma dúvida, você pode estar mandando aqui pra mim, tá bom? Pessoal, e outra coisa, eu vou dar uma aula, tá? Totalmente gratuita, no dia 6 de dezembro. Se você quiser se inscrever, o link tá na bio do meu Instagram. Vai ser uma live totalmente gratuita. Vai ser uma aula fechada, tá? Não vai ficar salvo no Instagram, não vai ficar salvo em lugar nenhum. Só você vai ter direito de participar, tá ok? Mas é isso, pessoal. A gente precisa ter estratégias de investimentos alinhados com nossos objetivos para poder fazer da forma certa. Eu, por exemplo, a minha estratégia principal hoje é focar no meu futuro, na minha aposentadoria, tá?
Então, eu foco em empresas que são fortes no mercado, digamos assim. São empresas grandes que não têm uma grande volatilidade, porque eu foco para o longo prazo, em empresas que me pagam dividendos. Quem não sabe, dividendos são aquela renda passiva ali onde você recebe sem estar trabalhando, né? Na verdade, você investiu, você virou sócio daquela empresa. Essa é uma estratégia que eu tenho, tá? Então, eu também não fico olhando todos os dias, todas as horas, se o preço da ação caiu, se o preço da ação desceu. Porque isso não importa para mim, porque eu confio na análise que eu fiz e você não precisa ter esse tempo todo, né? Para estar... eu particularmente, eu trabalho, né, o dia todo, eu não tenho tempo para ficar olhando se o preço da ação caiu, se o preço da ação desceu. Até nem se eu tivesse esse tempo eu não faria isso, porque eu ia tomar, se você fizer isso, você toma decisões por emoção. Então você não deve fazer isso de fato. Você deve confiar na sua análise, naquilo que você analisou, porque dessa forma você vai ter um resultado positivo, um resultado convincente daquilo com que você está buscando, tá ok? Pessoal, quem está chegando aí, se tiver alguma dúvida, né? A gente já está chegando no final da live, mas se você tiver alguma dúvida, você pode estar mandando aí, tá bom? Então é isso, pessoal. E isso que eu tô falando aqui é tudo aplicado na minha vida, né? Eu não fico falando aqui pra vocês o que eu não aplico na minha vida. Até porque não faria nenhum sentido eu falar uma coisa que não é aplicado na minha vida. Então, eu, por exemplo, quando eu faço uma análise de uma empresa, amanhã eu vou fazer algumas compras, né? Vou ao mercado. Então, eu já fiz as minhas análises, eu já sei o que eu vou comprar, eu compro e confio naquilo que eu estou analisando. Eu não preciso estar olhando todos os dias, todas as horas, se o preço da ação caiu, se o preço da ação desceu, porque isso não faz nenhum total sentido, tá? Ficar olhando isso diariamente, porque isso vai levar você a tomar decisões por emoção. Agora, se você quer ser um especialista do mercado, se quiser trabalhar assim como eu trabalho, ou quiser ser um assessor de investimento, trabalhar dessa forma, você precisa sim estudar, tá? Eu estou falando aqui para as pessoas que querem iniciar a investir, para ter uma proteção, ter ali um futuro garantido, alcançar os seus objetivos de uma melhor forma, melhorar a sua vida financeira, né? Porque o investimento possibilita isso. Você não precisa de se dispor o dia todo para ficar com o celular, digamos assim, olhando se o preço da ação caiu, se o preço da ação desceu, ou estudando qualquer outra coisa que for sobre aquela empresa ou sobre aquele determinado assunto. Porque se você já tem uma base sólida, que é a sua reserva de emergência, se você já tem algo que fez com que você investisse naquela empresa, você de fato já tem a sua escolha tomada, já foi uma escolha boa que você tomou. Então você precisa confiar e focar no longo prazo. Como eu falei ainda há pouco, 99,9% das pessoas que investem no longo prazo têm um resultado positivo. Não são aquelas pessoas que focam no curto prazo que têm resultado positivo. São aquelas pessoas que focam no longo prazo. E até mesmo eu acredito que essas pessoas que focam no curto prazo, elas acabam perdendo dinheiro por tomar decisões voltadas para sua emoção, não para sua razão, para aquilo que ela escolheu. Não é nem porque ela não saiba o que ela fez, mas é porque ela olha tanto se o preço da ação dela está caindo ou se está descendo, que ela acaba investindo de forma errada. Ela acaba vendendo quando não é para vender e comprando quando não é para comprar. Então, o tempo, eu acredito que o tempo é a maior virtude daquela pessoa que investe. O tempo que eu digo não é se dispor de tempo, é esperar o tempo, tá? Não focar ali todos os dias em estar olhando. Então, foque no longo prazo, pessoal. Foquem naquilo que realmente vai trazer resultado para vocês, que é foco no longo prazo. Você não precisa estar olhando todos os dias valor de ações, tá bom? Pessoal, boa noite, né? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Desmitificar isso que acontece, que muitas pessoas acreditam que precisa ter tempo para estar investindo, precisa se dispor de bastante tempo para estar investindo, parar o seu dia para ficar olhando preços de ações. Inclusive eu já recebi perguntas assim: cara, e como é que eu tenho que olhar todos os dias o preço da minha ação? Pessoal,
isso é uma inverdade, isso é uma faltando com a verdade, isso não deve acontecer, porque você vai tomar decisões voltadas com a emoção. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Não foquem em estar olhando todos os dias, foquem no longo prazo, confiem nas suas escolhas, porque assim você terá um resultado bem positivo, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem com Deus, amanhã nós teremos live novamente e espero vocês aqui, tá bom? Opa! Ô Felipe, cara, eu prefiro olhar mais a história da empresa do que as ações. Verdade, isso faz sentido. Quanto mais você olha ali a história da ação, os indicadores passados, sendo que indicadores passados não quer dizer que também é indicadores futuros, mas se torna uma base para a gente iniciar a investir. Se tem uma base sólida daquela empresa, com certeza você está investindo de forma correta. Então, se a empresa tem uma história muito boa, é muito bom você investir. Joseph, o que você acha de tráfego pago? Cara, isso aí é uma ferramenta muito boa para quem trabalha no marketing, mas eu não sei te falar muito sobre isso, tá? Eu foco muito eu trabalho mais com essa área de investimento, tráfego pago não tem muito a ver com a minha área, tá? Outra coisa, o ramo dela também influencia muito. Verdade, tem empresas que são perenes, né? De acordo com o ramo dela. E tem outras que são cíclicas e não cíclicas, né? Então depende muito do fator econômico. Às vezes, a gente, por exemplo, tem empresas que podem ser afetadas por uma greve de caminhoneiros. No caso, as empresas de mercados, né? De alimentos. Já outras empresas como Vale, Petrobras, são influenciadas por fatores econômicos, que são empresas ali ligadas muito são muito estatais, né? Essas empresas. Então você precisa, dessa forma, fazer sempre uma diversificação, para que você não corra tanto risco, se exponha tanto risco a uma empresa só. Porque você pode, às vezes, investir só em áreas do mercado alimentício, e às vezes acontece uma greve, o valor daquelas ações tendem a cair, né? Por conta desse fato. Você diminuir esse risco ao longo do tempo, você consegue minimizar esse risco que você está correndo, né? Então, Banco do Brasil só gera lucro. É estatal, né? O Banco do Brasil é uma empresa muito boa, né? Para quem gosta de lucro. Petrobras também é uma empresa que está dando bastante lucro. Mas tem uma briga aí, né? Uma briga política entre elas aí, mas isso aí a gente sabe, né? São empresas que são ligadas ao governo, então tem muita coisa por trás aí. Eu não gosto muito de investir em empresas assim, mas também não critico. Eu gosto mais daquelas empresas que são privadas, que são mais privadas, que tem uma iniciativa privada. Eu gosto mais dessas empresas para me investir. Educação financeira deveria estar nas escolas. Com certeza. Joseph, deveria estar em todas as escolas. Verdade, não deveria estar em todas as escolas, porque eu acho que é essencial para uma vida, aí, um longo da vida saudável. Não são todos os bancos do Brasil. Caixa e Banco do Brasil, eu quero. São estatais, né? Verdade. Eu gosto mais dos privados. Eu vou no Bradesco, Santander, Itaú. Eu gosto mais desses bancos, né? Que são iniciativas privadas e ali eles têm metas a cumprir. Ou seja, eles são pagos, são remunerados ali de acordo com as metas. Eles não dependem ali do incentivo do governo. Então, eu particularmente eu não gosto, né? Mas automaticamente, se for uma oportunidade do mercado, a gente precisa analisar com carinho, né? Já que eles estão nos oferecendo isso. E as ações da DASA, cara, eu nunca parei para analisar. Eu tenho o Odontoprev, né? É uma empresa que eu acredito muito do ramo de mercado, mas as ações da DASA eu nunca parei para analisar nessa área. Eu comprei da área de saúde, né? Que é a saúde ortodôntica, a Odontoprev. Mas eu pretendo ter outras ações da área de saúde, sim, porque eu vejo que é um mercado muito, muito grande, que tem muito a crescer no Brasil. Então, futuramente, acredito que vou estar comprando algumas outras ações que sejam da área da saúde, que eu já tenho uma, que é a Odontoprev, né?
Sou mais o Wilson Matheus. O Matheus tá crescendo aí, né? O Matheus tá crescendo. Mas eu ainda não tenho confiança também para iniciar a investir no Matheus, não. Tá muito novinho aí no mercado. Eu quero esperar para ver como é que vai se comportar, né? Para poder eu iniciar comprando. Entrou lá no mercado já me achando o dono. Ele entra assim, mas tem que esperar para ver como é que funciona, né? Se bem que ele foi um dos maiores IPOs aí em relação ao mercado de gêneros alimentícios, né? Pois é, pessoal. Pessoal, alguém ainda tem mais alguma dúvida? Felipe, Joseph, são aí as pessoas que estão perguntando. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar mandando, tá? Joseph, vou direcionar para você, que você falou que é bom ter educação financeira nas escolas. Cara, eu vou dar uma aula totalmente gratuita, tá? Se tu quiser se inscrever, o link tá aqui na bio do meu Instagram. Se inscreve lá que vai ser uma aula fechada, tá? Se quiser participar, pode ficar à vontade. Pessoal, é isso, tá? Boa noite e fiquem com Deus.